What's up, people? Muito prazer, meu nome é Pablo, criador do canal English Linker. E nesse vídeo eu vou falar a respeito dos verbos regulares, especificamente a pronúncia do ED, porque os verbos regulares, caso você não conheça, são verbos que no passado nós acrescentamos o ED. Nós regulamos os verbos que estão no presente com ED e automaticamente eles vão no passado. Esses três verbos que estão aí na sua tela já estão no passado porque eu já acrescentei o ED. Se eu tiro o ED, eles viram verbos no presente. Porém, ainda que você veja ED nos três verbos, cada ED nos verbos terá um som diferente. O ED tem três sons. E nesse vídeo eu vou te mostrar esses três sons, vou te dar algumas dicas para te ajudar a memorizar. Eu sei que vai ser desafiador porque o seu olho quer ler todos esses três verbos da maneira que eles estão escritos, mas em inglês, infelizmente, você não pode fazer isso. E isso é uma maneira que eu geralmente ensino para os meus alunos de nível básico desde o início. Os alunos de nível avançado têm uma certa complexidade porque eles já estão acostumados a ler verbos do jeito que estão escritos, e para fazer essa mudança, essa troca aqui no cérebro, às vezes leva um pouco mais de tempo, e eu espero que você consiga praticar inglês de uma forma melhor para você conseguir entender os americanos e para eles também te entenderem. Welcome to English Linker! Just for the record, o foco desse vídeo vai ser nos verbos regulares, mas caso você não conheça o passado, tempo passado no inglês, eu também vou mencionar rapidamente os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? São verbos que no presente eles são de uma maneira e no passado eles mudam. Por exemplo, o verbo catch, que é o verbo pegar. Repeat, catch, catch. O verbo catch no presente vira, no passado, repeat, caught, caught. Olha a mudança dele. Se você usar catch, você está usando o verbo no presente. E no passado ele vira caught. Vou pegar outro verbo, o verbo fly, voar. O verbo fly está no presente. E no passado, repeat, flew, flew. Não é flew, é flew, a pronúncia correta do verbo fly no passado. Esses dois exemplos que eu trouxe são verbos irregulares, tá vendo? Eles no presente são uma coisa e no passado eles são outra. Existe uma lista, um PDFzinho hoje na internet, mas nos livros de escola você encontra essa lista na última página do livro. Essa lista contém três colunas, uma coluna no presente, uma coluna no passado e uma coluna no passado particípio. Eu não memorizei toda a lista e é impossível você tentar memorizar a lista em um mês, por exemplo. Não digo que você não é capaz, mas é bem desafiador. É necessário que você memorize essa lista para conseguir utilizar os verbos corretamente nos tempos verbais corretos. Se você pesquisar na internet verbos irregulares ou lista de verbos irregulares ou em inglês Irregular Verbs List, você vai encontrar bastante verbo. Qualquer verbo que não esteja naquela lista são verbos regulares, como por exemplo o verbo trabalhar. O verbo trabalhar, repeat, work, work. Ele está no presente. Caso você queira mudar ele para o passado, se você não encontrar ele na lista, e já te digo, ele não está nessa lista dos verbos irregulares, ele é um verbo regular. Ou seja, para você jogar esse verbo work no passado, nós vamos regular o verbo com as duas letras ED. O verbo work, ele termina com a letra K no presente. E no passado nós colocamos ED. Só que você não pode ler o verbo work como worked, porque essa não é a pronúncia correta. A pronúncia correta do verbo work no passado, repeat, worked, worked. Não sei se você percebeu, mas eu não falei worked, eu não falei worked, eu falei worked. Worked. Eu praticamente reduzi o ED para som de T. O ED tem três sons, ou seja, é a mesma escrita para todos os verbos, só que existem três sons diferentes. E eu vou te dar algumas dicas para que você consiga memorizar, porque o primeiro som que eu te mostrei foi com som de T. Worked. Worked. Agora eu vou pegar o verbo travel,
que também não está na lista dos verbos irregulares, ou seja, se ele não está na lista, nós regulamos esse verbo com ed, ele já automaticamente vai para o passado, só que você também não pode ler o verbo travel como traveled. Eu vejo muitos alunos de escola lendo traveled. Você não pode ler traveled. Repeat. Traveled. Traveled. O verbo travel no passado tem som de D, que é o segundo som dos verbos regulares. Eu vou enfatizar, por enquanto, os verbos com som de T e os verbos com som de D. E não é fácil, é desafiador, mas se você se esforçar um pouco, você consegue pronunciar corretamente, assim como hoje eu pronuncio. A gente sabe que ninguém vai conseguir falar inglês perfeito, mas com um pouco de esforço você consegue melhorar o seu inglês e consegue também entender os americanos, porque eles sempre vão falar worked e traveled. Let's get started. Existem alguns macetes que eu fui percebendo ao longo do meu aprendizado com inglês que você consegue usar para distinguir verbos que são regulares, mas que têm som de T e que têm som de D. Eu te mostrei dois verbos agora há pouco, que foi o worked e o traveled. Tá vendo que os dois têm ed no final, mas eles não têm o mesmo som. Eu também não falei worked, muito menos traveled. Eles têm sons distintos. No geral, é enfatizado que qualquer verbo regular a gente escreve com ed, só que a gente tem que tomar cuidado com essa questão de pronúncia. Então preste atenção, o verbo work ele terminou com um K, ele termina com a consoante K. E eu aprendi uma regra assim, qualquer verbo... matei uma mosquinha. O verbo work ele termina com a consoante K. E eu aprendi que qualquer verbo regular que tem a consoante K no final, ou som de K, a gente vai pronunciar com som de T. Esse ed terá som de T. Por exemplo, o verbo check. Repeat. Checked. Checked. Tá vendo que eu não estou falando check it. Repeat. Checked. Checked. Ou, por exemplo, o verbo look. O verbo look, que é olhar, no passado, repeat. Looked. Looked. O verbo look, assim como o verbo check e assim como o verbo work, todos eles terminam com K. Então, qualquer verbo que termine com K ou som de K, no passado a gente regula com ed, só que esse ed terá som de T. Repeat. Looked. Checked. Worked. Got it? Esses dois verbos repeat, impress. Repeat, dance. Impress, dance. A escrita deles é diferente, porém, a gente vai perceber que o final é igual. Ambos os verbos têm som de S. Impress, dance. Eu não estou falando dance. Existem muitos verbos que vão ter a vogal E no final, só que a gente não vai ler esse E. Eu estou lendo o C que tem som de S. Dance. Dance. E aí, automaticamente, o que eu aprendi também foi que qualquer verbo que tenha S ou som de S, nós vamos regular com ed e no passado ele terá som de T. Repeat. Impressed. Impressed. Danced. Danced. Eu tenho alunos que falam danced, impressed. Não é assim a pronúncia. E às vezes eu brigo com os meus alunos porque eles já sabem, eles já cansaram de ouvir milhões de vezes eu falando: não leia inglês do jeito que está escrito. Inglês é totalmente diferente do português. E existem ainda alunos meus que querem forçar o inglês a ser português. Eles falam: não, Pablo, mas isso é difícil, eu vou ler desse jeito. Eu sempre falo para eles: vocês podem ler dessa maneira, impressed, danced. Só que o pessoal lá de fora vai perceber que você está lendo errado. Óbvio, todo mundo não vai falar o inglês perfeito, porém na hora de você ouvir alguém falando impressed ou danced, você terá dificuldades para conseguir entendê-los. Não sei se você percebeu, mas eu estou tentando trazer um padrão para você.
Lembre-se, qualquer verbo que não esteja na lista dos verbos irregulares, eu vou deixar essa lista na descrição desse vídeo, você pode dar uma olhada na lista dos verbos irregulares. Qualquer verbo que não esteja nessa lista, ele pertence aos verbos regulares. Regula com ED, jogou no passado. Você tem que tomar cuidado com a questão do som. Eu te mostrei que qualquer verbo regular que tenha o K ou som de K terá som de T no passado. Eu vou trazer mais alguns verbos para reforçar isso. Repeat, talked, talked. Tá vendo que eu não falei talked? O L nesse verbo não é lido e o ED tem som de T. Talked, thanked, thanked. E tem aluno meu que vai querer falar thanked. Fala, continua falando assim, aluninho, aluninho. Repeat, thanked, thanked, asked, asked. Agora vamos para os verbos com a escrita do S ou som de S. Repeat, practiced, practiced. Eu tenho um monte de alunos que gostam de ler esse verbo como practices. Como é que eles falam? Practiced. Né? Practiced. Eles falam practiced. Gente, não existe essa pronúncia. Não existe practiced, mas sim practiced. Practiced. Confessed. Confessed. Não é confessed, tá? Aluna do English Linker. Confessed. Confessed. Noticed. Noticed. Noticed vai ficar maravilhoso com esse inglês, mas tu que não venha falar perto de mim, aluno do English Linker, noticed, tá? Porque eu vou perceber que a tradução desse verbo não é noticiar, mas significa perceber. Eu vou perceber que você está cagando e andando pro inglês. Repeat, noticed. Noticed. E tem os alunos chorões. Ai, Pablo, é difícil, que não sei o que. Para de chorar, porque você já aprendeu a língua mais difícil, que é o português. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo e tu tá falando aí, tu tá choramingando desse lado, não conseguindo pronunciar os EDs. Vai ter que se acostumar, coleguinha. E não esqueça, inglês não é português. Não vem querer dar uma... Existe o inglês do outro. Lembra o inglês do outro? O inglês do outro é assim. Noticed, practiced, announced, sei lá. Vocês começam a falar tudo errado, pelo amor de Deus. Foca no correto, tá? Lembre-se que algum dia vocês fizerem entrevista de emprego na outra empresa, se tu me vier com noticed, com alguém que conhece inglês e a outra pessoa falar noticed, a outra pessoa consegue seu emprego, a sua vaguinha, tá bom? Tem verbos que você vai ver sempre a consoante que está no presente, e quando você regular ele no passado, você coloca ele na escrita no passado e pronuncia com som de T. Eu vou colocar aqui na tela uma lista desse lado com as consoantes que pertencem ao som do T no passado. Então, por exemplo, verbos com o X, como detox. Não se fala detoxed. Novamente, o X está nessa lista, o verbo no presente termina com X, detox. No passado, repeat, detoxed. Detoxed. A consoante P, como o verbo estourar de estourar champanhe, repeat, pop. Pop. Eu não falei pop, eu falei pop. Pop. No passado, repeat, popped. Popped. Não leia o E, não leia o D. Faça som de T. E antes de eu te mostrar a segunda pronúncia dos verbos com ED, não deixe de se inscrever no canal do English Linker caso você não seja inscrito e dar um like nesse vídeo caso toda essa informação que eu já te passei foi de grande valia. Agora nós vamos ver o segundo som dos verbos regulares com ED, no passado, que é o som do D. Qualquer verbo que eu te apresentar que não tem uma dessas consoantes no presente, no final do verbo, no passado ele vai ter som de D. Vamos esclarecer essa explicação. Eu vou pegar o verbo clean. Repeat, clean. Clean. Este verbo, ele termina com a consoante N.
Ele está no presente. Vamos regular ele no passado. Só que antes da gente regular ele no passado, preste atenção. Ele termina com a consoante N. Esta consoante N está nessa lista? Se a consoante N não estiver na lista, o verbo no passado não vai ter som de T. Muito menos som de cleaned. Você não pode ler os verbos do jeito que estão escritos. Este verbo tem som de D. Repeat. Cleaned. Cleaned. Ou seja, o E que a gente encontra nesse verbo, nós não podemos ler. Nós vamos ler apenas o D. Então agora eu vou te trazer uma leva de novos verbos e mesmo que você não conheça a tradução desses verbos, não se preocupe. Eu quero que você pratique a questão da pronúncia dos verbos regulares com ED no final. Repeat. Join. Join. Este verbo termina com qual consoante? Com N. Vamos regular o verbo com ED e agora vamos pronunciá-lo. Você já viu? Não consta N nessa lista, então ele vai ter som de D. Repeat. Joined. Joined. Excel. Excel. Preste atenção. O verbo Excel termina com a consoante L. L consta nessa lista? Se não constar, vai ter som de D. Repeat. Excelled. Excelled. Excelled fica maravilhoso, tá, alunos do English Linker? Mas tá horrível essa pronúncia, tá errado. Excelled. E se você não sabe o que significa excelled, porque excel no presente é o programa, mas ele também é um verbo, excel significa sobressair, fazer algo com extrema excelência. É um verbo extremamente positivo. Enter. Enter. O verbo enter termina com R. Tem R nessa lista? Não. Então repeat. Entered. Entered. Não é entered, ok? Entered. Confirm. Confirm. Não é confirme, tá? Confirme é o que você dá lá no voto. Aqui é confirm. Ele termina com qual consoante? M. Este M está nessa lista? Não. Então ele tem som de D. Repeat. Confirmed. Confirmed. Não é confirmed. Não é confirmed. Eu não posso falar med, porque esse E não pode ser lido. Confirmed. Confirmed. O verbo answer. Muita gente quer ler o W. O W não é lido, não é answer, tá? É answer. Answer. Ele termina com R. Temos R nessa lista? Não. Então no passado, repeat. Answered. Answered. Nós temos também o verbo repeat. Love. Love. Não é love, tá? Love. Para esse verbo, nós temos uma vogal E. Só que a gente sempre vai considerar a consoante que vem antes. Qual que é a consoante que temos nesse verbo? É o V. Tem V nessa lista? Se não tem V nessa lista, repeat. Loved. Loved. Não é loved, não é loved. Esquece esse E que você tá querendo ler. Repeat. Loved. É praticamente o som do V e o D grudadinho. Loved. Agora vem o terceiro som do ED. O terceiro som do ED é quando você pode ler o ED do jeito que está escrito. Só que este som só pode ser feito em verbos que terminam com as consoantes T ou D no final dos verbos do presente. Por exemplo, o verbo download. O verbo download nós temos o D. O D está no final. Acrescentamos ED, regulamos com ED, e aí na hora de falarmos este verbo, você pode ler do jeito que está escrito. Repeat. Downloaded. Downloaded. Vamos pegar o verbo invite. Invite temos uma vogal E, só que você vai desconsiderar a vogal E e vai considerar a consoante que é o T. Por conta do T no final do verbo, no passado regulamos com ED,
Repeat. Invited. Invited. Conseguiu entender? Nós temos uma escrita ED com 3 sons diferentes. E você tem que tomar cuidado na hora de pronunciar esses verbos. Guys, in a nutshell, nós temos uma única forma de mudar os verbos regulares no passado, acrescentando ED. Mas este ED tem 3 pronúncias diferentes. Alunos do English Linker, na descrição deste vídeo vocês vão encontrar um link e neste link vão ter mais verbos de um site chamado Expresso English para vocês poderem praticar a questão do som. Qualquer dúvida é só você lembrar das consoantes finais nos verbos que estão presentes para que, na hora de você fazer a leitura deles no passado, você lembre qual é o som correto que você tem que fazer. Eu sei que esse tipo de pronúncia não é fácil, seja você aluno de nível básico que está começando a estudar inglês, ou você aluno de nível avançado que já estudou inglês, mas não sabia, ou não tinha memorizado, ou não enfatizava tanto a questão das diferenças de pronúncia do ED. Mas você precisa praticar. Toda essa prática vai ser de grande valia para você no futuro, porque muitas pessoas vão perceber que seu inglês melhorou. E principalmente você, aluno de nível básico, é bom que você já inicie o contato com o inglês dessa maneira, sabendo que você não pode ler o inglês do jeito que está escrito. E se de alguma forma eu te ajudei a compreender melhor a questão das pronúncias dos verbos regulares, não deixe de dar um like no vídeo e se inscrever no canal do English Linker. Eu ainda tenho muito mais conteúdo para compartilhar com você. And that's all, folks! See you next time here on English Linker!